Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o nosso portal para você acompanhar nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Na última vez que eu trouxe aqui o professor Eduardo Serra, do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ, nós, ao final, vimos que tínhamos que trazer ele mais vezes aqui, porque o assunto do meio ambiente é um assunto muito extenso. Obrigado mais uma vez, professor. Eu é que agradeço pelo convite, participar desse espaço aqui que é extremamente democrático e importante para a nossa sociedade. Então, nesse período aí, a questão mais recente internacional de discussão dos diversos países, da ONU, etc., é a COP25. Então, vamos nos explicar para os nossos telespectadores a COP25. Conta um pouco essa história do que é a COP25. A Conferência das Partes, né, COP, é um instrumento, uma organização ligada ao Sistema Nações Unidas, né, que começa com uma convenção das Nações Unidas que se propõe a anualmente reunir os países para tratar do tema ambiental lato sensu. Então, tudo ligado ao meio ambiente é tratado nessa conferência que produz acordos entre os países, né? Então, essa COP25, que era para ser realizada no Chile, mas devido à turbulência política que está ocorrendo no Chile, ela foi transferida para Madrid. Foi bastante concorrida, muitos países foram, e o ponto focal ali da conferência foi a questão do aquecimento global, que é dos muitos problemas ambientais o mais candente, o mais preocupante, porque é um processo que vem acontecendo desde lá o século retrasado, quando começa a Revolução Industrial, as fábricas lançando mais e mais fumaça, os carros nas ruas, etc., etc., o desmatamento que vem acontecendo por causa da agricultura, por várias razões, a temperatura média da Terra vem aumentando, né? E segundo os estudos, e na COP muitos estudos são divulgados periodicamente, existe um limite de 1,5 grau de aumento da temperatura que se pode considerar como razoável e que não leva a um risco maior. Se a temperatura passar de 1,5 grau, aumentar mais do que 1,5 grau, as mudanças climáticas que já estão acontecendo, quer dizer, o lugar que era muito quente agora não está tão quente, como algumas regiões da Europa, né? Em outros lugares onde não chovia está chovendo, em outros lugares que chovia muito está chovendo menos, e outras alterações podem levar a uma quase catástrofe. Então, a projeção é que se passar de 2 graus, e já se vai criar um quadro muito preocupante que pode desestabilizar o planeta como nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, o aumento da temperatura faz com que geleiras, aquelas regiões nos polos e nas montanhas, né, nas montanhas mais altas, que formam gelo, né? Essas geleiras se derretam e com isso o nível do mar aumenta. Se o nível do mar aumentar, alguns países desaparecem. Pequenas ilhas, tem no Pacífico, né? Tem em outras regiões do mundo. Elas são ilhas quase que no nível do mar diretamente. Se o mar aumenta 1 metro, 1,5 metros, elas desaparecem. Então, países inteiros podem desaparecer, cidades costeiras podem perder áreas importantes, inclusive as nossas, né? Então, nós estamos diante de um quadro muito perigoso, e os cientistas falam claramente, aí tem modelos que estudam isso, que combinam todas as variáveis, que mostram que nós estamos muito próximos de passar desse nível máximo suportável. Agora, esse aumento da temperatura, ela vem sendo constante. Está demonstrado que não é uma questão de que ele pode retroceder e tal, porque o pessoal fala, não, mas a natureza sempre encontra um equilíbrio, etc. e tal. Será que isso não tem alguns, assim, é uma preocupação excessiva? Outros falam assim, porra, não é um negócio meio catastrófico, etc. Porque o cara aceitar que
pode estar na ponta de um precipício, é meio complicado. E essa questão do equilíbrio, isso não é... O aumento realmente é constante da temperatura? Então, é claro que o aumento vem sendo constante e crescente, né? Isso. Então tem dois grupos de causas que levam a isso. Algumas delas são causas externas à nossa ação, da sociedade, né? Que são a questão da distância da Terra em relação ao Sol, o próprio movimento que a Terra faz, né? Que essas razões, essas causas nós não podemos controlar. Mas tem um outro grupo de causas ou de razões que nós aqui geramos, nós as sociedades, principalmente no que diz respeito às emissões de gases que afetam um efeito que existe naturalmente na Terra, que é o efeito estufa. O efeito estufa é causado por um conjunto de gases que ficam na alta atmosfera, vapor d'água, CO2, o dióxido de carbono e outros gases que naturalmente são emitidos, por exemplo, pelas florestas, pelas plantações, né? Naturalmente eles são emitidos. A questão é que depois da Revolução Industrial, com as fábricas, né, com a agricultura intensiva, com o uso de produtos químicos, etc., carros, né, ônibus, essas emissões cresceram muito, né? Quando elas crescem muito, elas reforçam essa camada que existe na alta atmosfera, que faz com que o calor da Terra bata nela e se reflita para baixo, seja refletido para baixo, que é a estufa, como da planta, né? E isso é que vem causando esse aumento. Porque o calor não se dispersa, não é isso? O calor não esse calor acaba voltando e aquece. Exatamente. Por isso que toda a atenção. E aumenta a temperatura dos oceanos também, né? Aumenta a temperatura do planeta como um todo, média, que na média é em torno de 15 graus, né? Tem regiões muito frias, outras mais quentes, na média 15 graus. E os estudos mostram que se passar de 1,5 grau, 2 graus, esse aumento, né? A média passar de 15 passar para 17, por exemplo. 17, o nível de transformações vai ser tão violento que haverá catástrofes, né? Então, essas causas, que a gente chama de causas antrópicas, quer dizer, que vêm dos homens, das sociedades, é que vem causando essa aceleração. O efeito estufa existe naturalmente, ele é responsável pela existência da vida na Terra, o natural. Mas como isso está recrudescendo muito, o risco é iminente de a gente estar diante de uma catástrofe cujos prenúncios já estão acontecendo, inundações, né? Aumento da desertificação, aumento do nível dos mares, as mudanças no clima de várias regiões, né? Que causam alterações na agricultura, por exemplo, que causam alterações na fauna. Algumas espécies estão desaparecendo muito rápido. E isso é bastante preocupante. E esse é o foco da conferência, tentar acordos sobre ações necessárias que os países devem empreender, puxar, organizar, financiar, para emitir menos, né, e depois tirar esse volume da atmosfera, né? E para isso são necessárias ações como reflorestamento, como mudanças no padrão da agricultura, né, como redução das emissões das indústrias, dos automóveis, né? E nessas conferências são discutidos esses mecanismos e os governos são chamados a firmarem acordos, né? A firmarem acordos. Por exemplo, não desmatar, ou desmatar com compensações de forma muito controlada, reflorestar, né? Adotar medidas para o lixo, por exemplo, que vai para os oceanos, que altera o equilíbrio dos oceanos, né? Lixo, se não for tratado, ele gera gases do efeito estufa, né? Ele contamina o solo. Então, professor, a COP é 25, porque a do ano que vem é 26. Então, já aconteceram 25 com essa da Espanha, de Madrid, 25 conferências. Da COP 1 para a COP 25, quais os avanços que a gente poderia identificar, se é que aconteceram avanços? Aconteceram. Até na COP anterior, né, de Paris, houve um entendimento geral de que era necessário tomar medidas mais drásticas, né, dos governos, mais efetivas, mais incisivas, para se combater a questão do aquecimento global e suas consequências. Então, vem ocorrendo avanços. Sim, o primeiro avanço é o reconhecimento do problema.
Porque há 30 anos Você acha que já chegou a um consenso? Ainda não. Consenso não. Consenso não. Consenso não, mas eu tenho um número, né, que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, de cada 10 cientistas, 1 ou 2 achavam que as causas principais do aquecimento global eram causadas pela sociedade. Outros achavam que não tinham certeza disso, ou que havia muito alarmismo e tal e coisa. Hoje esse número é 9 em cada 10. Quer dizer, 9 em cada 10 cientistas, ou membros então nós da estamos comunidade quase chegamos ao topo aí. E na população também, até nos Estados Unidos saiu uma pesquisa de opinião recente mostrando que a maioria dos americanos acha que as causas do aquecimento global são causas antrópicas, quer dizer, feitas pelo homem, pelas sociedades, né? Então, o primeiro salto foi esse reconhecimento, existe um problema. O segundo salto foi a quantificação do problema, quer dizer, modelos, né, que são criados, que envolvem diversas variáveis, como o volume desses gases que vai sendo lançado ano a ano, a porcentagem da superfície do planeta que é desmatada, e várias variáveis são levadas em conta, e esses modelos fazem uma projeção do que vai acontecer a cada meio grau em que a temperatura média aumenta. Então, hoje se tem bastante domínio da questão, né? Um terceiro avanço foi a criação e a formulação, né, a proposição de mecanismos de ação. Então, os governos sabem que podem financiar coisas, por exemplo, financiar o reflorestamento. Eles, governos, ou eles podem interagir com a iniciativa privada, dizendo, olha, se vocês fizerem medidas nessa direção, nós financiamos, nós tiramos imposto, eles podem taxar coisas, proibir coisas, enfim, quer dizer, há uma série de mecanismos já identificados, né, que podem ser levados em conta e podem virar leis e podem induzir as mudanças. Um quarto avanço é esse ligado ao reconhecimento do problema. Quer dizer, como mais gente reconhece o problema, outros agentes, outros atores, além dos governos, começam a se mexer também. Empresas, a sociedade organizada, organizações não governamentais, movimentos políticos que vão para a rua e dizem, nós não queremos. E isso influencia também as empresas, né? Porque a da empresa, isso aí é o meu público, né? Tem que ter cuidado. As empresas, né? Quando um consumidor fala, não quero consumir nada mais com gordura trans, que está denunciado e tal. Aqui não tem ligação direta com o ambiente, mas tem ligação com a saúde. Claro. Né? E outros produtos que têm ligação com o ambiente. Os agrotóxicos, por exemplo. O agrotóxico ele não só tem influência na saúde, né, que a planta absorve, o fruto, ou a fruta, né, o legume lá absorve, a gente come e muitos deles são comprovadamente cancerígenos, por exemplo. E além disso, que já é muita coisa, ele vai para o solo. Ele vai para o solo, ele se decompõe no solo e ele altera toda a composição dos solos, né, levando em muitos casos a deterioração do solo, ao fim do uso para a agricultura possível para aquele solo. Então, à medida que mais pessoas, mais organizações, mais movimentos organizados se dão conta disso, eles passam a interagir e forçar governos, forçar essas conferências internacionais a se moverem de forma efetiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, que não participa, não assinou o Acordo de Paris de 2015, que foi um avanço importante, os Estados Unidos não assinou, o governo. Mas a sociedade americana começa a pressionar para ter as mudanças, para não queimar mais carvão com tanto volume, para criar fontes de geração de energia renováveis, como a solar, a eólica, para falar dos padrões de consumo, para mudar comportamentos, enfim, entender que o ambiente é onde a gente vive. Se deteriorar o ambiente, a vida como a gente conhece está ameaçada, né? Então, especificamente a Conferência de Madrid agora, recente, qual a avaliação que o senhor faz dessa conferência em si? Houve alguma coisa a ser destacada? Houve muitos problemas, porque muitos governos tiveram uma postura ruim de não querer participar de qualquer entendimento que pudesse restringir algumas ações na economia, como o desmatamento, por exemplo, né? Então, tem países onde o desmatamento é rápido, como no caso do Brasil, por conta de iniciativas para mineração,
por conta de ações para a criação de gado, né? Então, esse ano nós vimos, né, várias denúncias de queimadas. A queimada é para tomar posse da terra para depois transformar em plantação ou fazer negócio com aquela terra, né, de forma absolutamente ilegal. Existe ocupação legal, existem formas legais e não destrutivas, né, de usar certas partes em pequena escala da floresta. Mas na escala que está acontecendo, isso claramente vai contra qualquer preocupação com a preservação com o meio ambiente. Lembrando que o solo da Amazônia é pobre, a floresta não nasce naturalmente se a extensão do desmatamento for muito grande. Então o governo brasileiro, por exemplo, atuou na conferência para tentar que não tivesse nenhum acordo desse sentido. Quer dizer, fica vergonhoso não ir para a conferência, então vai e tenta fazer com que ela não faça nada, né? E teve um papel assim de querer obter recursos para as ações ambientais, quer dizer, uma postura assim, olha, nós até queremos, mas não temos o dinheiro, então se vocês pagarem, o que é possível, você tem países mais ricos que podem contribuir, né, com mais dinheiro, até porque boa parte dos problemas ambientais do mundo foram causados pelo processo de desenvolvimento que predominou nos países mais ricos, né? Então é justo que eles hoje contribuam um pouco mais para a solução dos problemas que eles mesmos causaram pelo modo de desenvolvimento que eles trilharam, com produção em massa de bens industriais, né, com desmatamento em massa, com as grandes cidades, com um ritmo, um volume de consumo muito grande, né? O celular, por exemplo, nós estávamos falando antes da entrevista, a gente tem que trocar de celular uma vez por ano, para coisas que não são necessárias, você não precisa daquelas novidades que vêm. E isso acontece com muitos e muitos produtos. O automóvel, né? O automóvel, você vê o carro, ele muda um pouco a parte do design, aí não, põe um CD, né? Aí bota um CD e tal, etc. E o cara tem que jogar o resto tudo fora, ou revender, ou fazer nos Estados Unidos. Né? A ideia de que a mobilidade urbana tem que se dar por automóveis. Isso. Um automóvel pode continuar existindo, mas ele já há muito tempo não é mais a solução para a mobilidade urbana, até porque não cabe. Né? Em São Paulo, às 3 da manhã, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tem um engarrafamento, porque todos vão de carro lá para o bar, para o restaurante, né? Para ouvir música. Eu estava conversando. E não consegue chegar nem sair depois. Não, eu estava conversando com o Márcio Postman, que você deve saber. Sim. É um dos economistas que já foi secretário e tal, e foi, parece, do IPEA, parece, se não me falha a memória, que ele falou assim, olha, a velocidade dos carros nos grandes centros é a velocidade das charretes lá no início. É um troço totalmente meio... parece uma loucura, qualquer pensamento racional vai ver que é um absurdo você achar que o carro resolve a mobilidade. Ele pode existir, mas fica muito claro que a solução passa pelo transporte público de qualidade, sobre trilhos, por mar, né, no caso do Rio de Janeiro, você tem a possibilidade da Bahia, né, Rio-Niterói, Rio-Baixada, etc. Você tem o VLT, o metrô, o ônibus, né? Que pode ser um ônibus movido a hidrogênio, pode ser um ônibus elétrico, você pode gerar energia elétrica por ônibus com célula solar, né, fotovoltaica. Tem até um teste lá na COP também, né? Tem um ônibus a hidrogênio, né? E outras soluções que não sejam o carro. O carro é para uso eventual, tanto que quando começou o automóvel era carro de passeio, não era carro para ir trabalhar e voltar, era carro de passeio, fim de semana. É para usar no final de semana, então. E aí, olhando para essa questão, fica claro o interesse que está por trás, né? Que a gente tem grandes empresas automobilísticas, né, que fazem automóveis, caminhões, ônibus e tal, e para elas não é interessante a ideia de não ter mais os carros, né? Pelo menos não nesse volume, né? Aí você entende o jogo político, essas empresas e mais as empresas transportadoras que usam ônibus, né? Elas têm uma força política muito grande para frear qualquer iniciativa que seja no sentido de expandir o metrô, de expandir o VLT, de incentivar a bicicleta, andar a pé, né, a barca. Aí você começa a ver que tem um jogo muito pesado, que passa pela lógica da grande empresa capitalista, que precisa produzir mais, vender mais, renovar o mercado. Hoje nós vamos fazer uma entrevista o dobro daquela que nós fizemos aqui,
aqui, mas eu queria, antes da gente detalhar outros aspectos aí, eu queria que você comentasse sobre a polêmica que envolveu, por exemplo, o governo Bolsonaro, o governo Trump e a jovem sueca que repercutiu no mundo, foi até capa da revista Time e parece que recebeu como personalidade do ano e tal, etc. O que está por trás desse comportamento de tentar desfazer a imagem de uma jovem que não vai resolver o problema do mundo, mas teve uma atitude positiva? Como é que você avaliou, como é que você acha que a academia avaliou esse... Então, aquela menina é um exemplo, né, de movimentos, atitudes que vêm da sociedade, né, que tem consciência do que está acontecendo, na questão ambiental, e tentam interferir no quadro político, né, no quadro social, se manifestando diretamente. Então, é interessante que ela é uma adolescente, né, ela não tem formação política, não é parlamentar, não é empresária, né, mas ela simboliza toda uma geração que está vendo as coisas acontecendo, e a questão ambiental tem outras implicações, como, por exemplo, as implicações sociais, né? Que quem sofre mais no primeiro momento com a degradação ambiental são os mais pobres, são aqueles que vão morar nas encostas, que são frágeis, que não têm o emprego, né, para ter acesso a uma moradia decente, tá? E isso começa a despertar movimentações, iniciativas, e a dela é muito significativa pelo símbolo. É uma menina nova, né? Adolescente, que tem um discurso muito forte de denúncia que incomoda as lideranças, né? Que ela diz, como é que vocês ousam fazer isso? É a frase que ela mais usa. Como vocês ousam fazer isso? Destruir o futuro da geração dela e das gerações que vêm depois, né? E aí lá na Rio 92, na Conferência do Rio de Janeiro, a ministra da Noruega faz uma formulação, né, que na verdade vem um pouco antes da conferência, mas na conferência ela ganha notoriedade, né, que é de que tem que se buscar um tipo de desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações de hoje sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras, né? Aí ela coloca que isso tem que ser feito com uma consonância das esferas ambiental, econômica e social. Então, esse desenvolvimento tem que contemplar essas três esferas, né? Então, a postura dela revela essa preocupação. Ela está vendo que isso não está acontecendo, né? Que a economia vai num rumo que gera cada vez menos emprego, que usa cada vez mais os recursos naturais que são finitos, né? O exemplo do celular, o celular usa vários metais, né, dentro dele, ouro, né, lítio, etc., cujas reservas estão em fase de esgotamento, algumas com 20 anos de uso, assim, de potencial de uso no volume atual, como chumbo, né? E as pessoas estão vendo isso, né? Então estão se manifestando, e essa manifestação dela incomoda as lideranças, né? Incomoda as lideranças. Então, o nosso presidente faz uma frase dizendo que se trata de uma pirralha, né? O governo americano reagiu de forma parecida, né? É uma pirralha, sim, mas é uma pirralha que está falando coisas certas, né? Precisamos de várias pirralhas dessas, porque ela mesma escreveu lá no Twitter dela, né? Eu sou uma pirralha. E ela deu uma sacaneada legal. O dedo na cara, né, dos Estados Unidos, que se recusaram a assinar o Acordo de Paris, né, que não ratificaram o Protocolo de Kyoto, e todas as iniciativas, né, que os países conseguiram convergir, né, para uma proposta de solução, uma proposta de ação razoável, os Estados Unidos não seguiu. E agora o Brasil, né, que se coloca na contramão. O governo claramente defende o desmatamento em maior escala, o uso de terras indígenas onde tem reservas minerais para fazer a mineração, assim, afastando, né, a comunidade indígena, a nação indígena ali presente, e outras ações que são absolutamente selvagens em relação à questão ambiental, que estão muito atrás de vários outros países que já tiveram mais iniciativas, têm iniciativas, até grupos empresariais mais conscientes, que conseguem se mover e tal.
Então, assim, é um personagem que incomoda as lideranças, mas eu concordo com você. Eu queria que houvesse muitas pirralhas assim, que botassem o dedo na cara mesmo das autoridades, que fizessem a denúncia, e isso começa a acontecer com movimentos sociais organizados, né? Que fazem manifestações, que exigem mudanças, né? Que propõem ações de mudança, né? Por exemplo, na questão da agricultura, você tem muitos movimentos que defendem um tipo de agricultura não tão agressiva ao meio ambiente. É possível ter isso, é possível ter produção de alimentos em propriedade menor, no entorno das cidades, não usando agrotóxicos, né? Ou usando numa escala e tipos de defensivos absorvíveis pela natureza, em escala muito menor. Então, eu acho que foi muito importante você levantar essa questão da agricultura, porque eu queria também que você comentasse a questão dos agrotóxicos que você está já falando, e também para que essa agricultura está servindo para fazer o que? Alimento. Então o povo é alimentado por essas grandes extensões de terra ou por agriculturas que são feitas? Explica essa questão, porque as pessoas acham que não pode se falar da agricultura porque o que está vindo para o nosso prato vem da agricultura. Espera aí, vem da agricultura, mas que agricultura? Ou isso está servindo para exportação, para outro tipo de... Sobre a importância da agricultura e o que isso representa para a alimentação do povo e o uso dos agrotóxicos. Então, o próprio nome, né, agronegócio, né, quer dizer, é visto como um grande negócio, que essa preocupação com o negócio em si, ela vai por cima da preocupação com o abastecimento, com a alimentação da maioria. É claro que algumas culturas, elas são mais adequadas a uma produção em maior escala. O problema é que no Brasil chegou-se a um nível tão elevado de uso de pesticidas, né, defensivos agrícolas de modo geral, para aumentar a produtividade do campo, para aumentar o lucro. Isso chegou num nível tão alto que a gente praticamente está comendo veneno, né? Então, alguns produtos como tomate, pimentão, morango, que tem, pela sua característica, eles absorvem muito esses produtos, e pela escala industrial da produção, grandes plantações, pulverização dos pesticidas, né? Fungicidas, pesticidas por avião e tal, eles absorvem uma quantidade muito grande disso aí. E não são só esses produtos, são muitos outros produtos, né? Então você aumenta a produtividade, mas você contribui para o esgotamento rápido do solo, né? E você produz um alimento pouco saudável. E é possível você ter, numa escala menor, aí tem, né, na história a gente registra essas estruturas nos Estados Unidos, por exemplo, em volta das grandes cidades, eles têm os cinturões agrícolas. Aqui também tem, né? Você pegar a região serrana do Rio, tem várias pequenas propriedades, micropropriedades, que produzem o legume, a hortaliça, né, o ovo e tal, que é isso que abastece a população. Mais ou menos 70% do que nós comemos vem de estruturas assim. Da pequena agricultura, a chamada agricultura familiar também, não é? Esse é um tipo, né, que é ligado à grande produção e tal, mas você tem cooperativas, você tem a micropropriedade, né, você tem a propriedade pequena, você tem cooperativas, né? Por exemplo, o MST, que fez vários assentamentos, né, é responsável por uma grande porcentagem da comida que nós comemos. E é uma comida absolutamente saudável. Aí você tem o grande negócio, né, grandes plantações, fazendo soja, fazendo milho, fazendo essas culturas que vão para a nossa mesa, diretamente ou por tabela, na farinha, no pão, etc., né, que vem daí, envenenado, né, e em nome de um lucro, né, que é do negócio, e isso envolve inclusive florestas, né, você tem os pinheiros, né, essas árvores desse tipo, tratadas como qualquer outro produto agrícola. Então você tem a plantação, né, dos pinheiros, corta, aí vende a madeira e planta de novo, quer dizer, deixou de ser uma floresta, é uma plantação, aí tem um nome bonito, commodity, né? Commodity, é uma mercadoria, né, que em grande volume e tal, agrícola. Então é uma lógica muito ruim e que leva ao esgotamento do solo. Então você tem tipos de defensivos, né? Tem o defensivo contra o fungo, tem o defensivo contra o inseto, né?
E é uma dose de produtos tóxicos, organoclorados, de outras famílias químicas, que é tão violenta que ele penetra no solo, aí você detecta ele a uma profundidade grande, ele diretamente causa uma série de efeitos nocivos no solo, e a decomposição dele gera outros efeitos nocivos também. Então, o volume que é usado e o tipo de substância é muito ruim. Inclusive, no Brasil se usa muitos defensivos agrícolas, do agrotóxico, que já são desautorizados em vários outros países onde foram criados, inclusive. Exatamente. Isso repete o padrão que já foi detectado em outros momentos da indústria farmacêutica. Sabe que em 1986 teve uma CPI no Congresso brasileiro sobre a indústria farmacêutica, porque havia denúncia de que estavam sendo comercializados no Brasil medicamentos que tinham sido proibidos nos Estados Unidos, lá pela FDA, né, Food and Drug Administration, que é o órgão que fiscaliza, né? Seria a nossa Anvisa. Né? Anvisa, que fiscaliza a indústria farmacêutica e tal. Então, produtos proibidos lá eram comercializados aqui pela mesma empresa. Denúncias foram feitas e aí a CPI trouxe os dirigentes empresariais, né, para a entrevista no Congresso, e foi feita a pergunta ao presidente de uma grande empresa multinacional farmacêutica no Brasil se o homem era diferente abaixo do Equador, se o ser humano funcionava diferente. Ele não entendeu a pergunta e o senador explicou: não, mas porque vocês vendem no Brasil um produto que a Food and Drug nos Estados Unidos proibiu lá, o homem aqui é diferente. Aí ele enrolou, acabou dizendo que ele produzia aqui porque era permitido. Quer dizer, né, então produtos agrotóxicos, né, proibidos, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo brasileiro permite, eles são altamente nocivos, né? E é possível, só para completar, é possível você ter alguns defensivos, né, que não são lesivos ao solo, e você ter formas de plantar, aí exige uma propriedade menor, até sem defensivo, os defensivos naturais, armadilha para inseto, por exemplo, técnicas agrícolas, você pode envolver o fruto com um saquinho, aí de forma que o pesticida e tal, e tem pesticidas mais naturais, né, não nocivos, não atingem a fruta, etc. Então, mas de que forma os agrotóxicos eles interferem nesse debate do meio ambiente? No sentido da destruição do solo, e com isso você tem que derrubar outras florestas, ocupar outros lugares. É o solo, aí quando vem a chuva, ele é arrastado pela água, vai para o rio, vai para o mar, né? Vai para o nosso corpo, nós comemos, afeta a nossa saúde, então ele impacta de várias formas o ambiente, a degradação do solo principalmente. Então, agora, e essa questão da pastagem, da criação de gado e tal, quer dizer, você falou um pouco aqui na última entrevista sobre o consumo excessivo de água, né? Sim. Então, como é que isso também impacta o meio ambiente? Então, a gente faz um estudo na área chamado avaliação de ciclo de vida, né? Você pega um produto e você vê toda a relação desse produto com o ambiente, desde a mineração lá do metal, que vai fazer uma parte do produto, até o uso dele, se ele gasta energia ou não, tal, e o descarte final, se ele contamina o solo, se ele emite gases de efeito estufa no descarte, tal. Se você pegar o produto carne de boi, por exemplo, você vê que o impacto dela se dá, primeiro, pelo uso da terra. Você está colocando gado ali, onde você podia estar produzindo alimento, ou ter uma floresta. A floresta tem contribuições, ela ajuda a criação da água, ela produz oxigênio, ela captura carbono da atmosfera, ela tem frutos naturais que podem ser colhidos, né? Ela tem outros produtos que podem dar origem a tecidos, né? Coisas assim. Então ela tem uma produção natural e ela contribui para a preservação e até para a melhoria do ambiente global. Na hora que você tira a floresta e bota gado, você primeiro está perdendo esses serviços, né, do ambiente que a floresta oferece. Segundo, o gado, como ele anda, né, ele destrói raízes de plantas e tal, ele meio que esteriliza o solo.
ele emite gases. Pelo processo digestivo dele, ele emite gases, metano, por exemplo. O metano é 21 vezes mais nocivo que o dióxido de carbono para a atmosfera. E ele está nas fezes, né, do gado, no processo digestivo dele. O gado consome muita água. Então, cada bife que você come, né, de 150, 200 gramas, ali tem mais de 800 litros d'água. Você pegar a vida do boi... Cadeia toda, mais o processamento da carne, etc. Você tem centenas de litros d'água ali. Então, é uma atividade muito nociva ao ambiente, principalmente como ela se dá na Amazônia, por exemplo, de forma extensiva, né? Não sei se eu dei o número aqui da outra vez, mas a média de ocupação do solo da Amazônia para uso da pecuária é de 1 boi por hectare. O hectare é um campo de futebol. É um boi num campo de futebol, né? E boi não joga bola, né? Não jogasse bola. Mas fica ali, o boi é uma área enorme. E o rebanho? Só para ter uma ideia, porque você está falando das fezes, do processo digestivo, etc. Mas nós estamos falando não é de 3 vaquinhas num quintal, não. O rebanho brasileiro é um dos maiores do mundo. E ele, por ser criado de forma extensiva, ele impacta mais ainda, né? Porque quando a criação é intensiva, você tem uma área mais reduzida, né, o boi mais concentrado e tal, ele também impacta, mas não tanto. Na Amazônia, além da destruição da floresta, então você está deixando de ganhar com os serviços ambientais da floresta, está perdendo e está degradando, né? Além do que a gente sabe que o consumo de carne vermelha não é tão bom para a saúde no volume que ele se dá, né? Não é que não possa comer carne vermelha, mas a gente come demais carne vermelha, então isso é ruim para a saúde. E eu também dei o número, né, que tem um cálculo que se faz que o mundo absorve 2 bilhões de carnívoros e 10 bilhões de vegetarianos, né? E nós estamos mais ou menos em 7,5 bilhões de pessoas. Então ainda cabe mais gente se a dieta for mais vegetariana do que carnívora. Eu sou vegetariano. Eu estou chegando lá. Agora, professor, o seguinte, do ponto de vista da... há um conflito aí que eu acho que está expresso nessa posição, por exemplo, da Greta, né, da Suíça e tal, que ela está... e dos dirigentes aí que se contrapuseram a ela, como o Trump e tal, porque eles estão representando os interesses do segmento que está dirigindo aí o capitalismo esses anos todos, etc., tal, desde o nascimento do capitalismo. Então, quer dizer, há um conflito aí que me parece que é uma coisa muito mais profunda, né? Que o capitalismo é contra o meio ambiente. A gente poderia... Como é que isso era bom explicar? Porque é o seguinte... Que medidas nós devemos tomar como indivíduos, né? E que medidas coletivamente nós precisaríamos de tomar para fazer frente ao que é a economia atual, tal, que é uma economia de um consumo totalmente irresponsável, né? A gente falou aqui do celular ou dos objetos. Se a gente for dentro de nossas casas, a gente vai ver muito produto que a gente compra pela emoção da propaganda, por isso e tal, que a gente não usa, fica estocado, não dá nem para botar nas casas, que as casas são cada vez menores, porque a urbanização, a cidade e tal. Então, esse conflito mais de fundo, que tem muito a ver com a economia política, né? com a questão da sociedade, como é que você se posiciona sobre isso? Eu vejo que há contradições fortes, né, no capitalismo, e uma delas é em relação ao ambiente, porque o núcleo central do capitalismo é um núcleo de produção material em grande volume, né? Com uma contradição, porque o próprio desenvolvimento do sistema também, como ele agrega novas tecnologias a todo momento, essas tecnologias precisam de cada vez menos pessoas trabalhando. Então você tem as indústrias automatizadas e tal, né? A robotização. Robotizadas. Né? Então você tem uma produção maior usando menos pessoas. Isso cria uma contradição. Porque as mercadorias produzidas, que estão na base do capitalismo, né? A empresa produz mercadoria, vende, né? Lucra, paga os seus empregados, que vão consumir outras mercadorias e tal.
Mas a cada giro da produção, o que acontece? Você tem muitas mercadorias produzidas e você tem menos gente trabalhando. Então você tem menos gente para comprar as mercadorias, o que gera um fenômeno de exclusão do consumo, né? Então você tem muita gente no mundo que não tem acesso ao consumo nem básico, porque ele está fora da produção, ele não tem um emprego, né? Você tem um desemprego crescente no mundo, uma precarização do trabalho, e também é consequência do desenvolvimento do capitalismo, que ele vai enfrentando dificuldades, ele quer manter as taxas de lucro e por isso ele tenta precarizar o trabalho, pagar menos, ter menos direito do trabalhador, aí os governos tiram direitos, tiram aposentadoria, tiram direitos sociais, tiram previdência, etc, etc. Mas com isso ele cria uma dificuldade para vender a mercadoria. Então as empresas têm suas estratégias, elas sofisticam o produto e tal, mas o fato é que esse núcleo duro do capitalismo, a indústria automobilística, os bens de consumo duráveis e tal, eles precisam vender mais. E são produtos intensivos em uso de recursos naturais. Então, são todos os metais, a água para produzir os alimentos todos, para produzir os produtos químicos básicos, que vão dar os produtos de limpeza, e o plástico que vem do petróleo e tal. Então, você tem uma tendência do núcleo mais poderoso do capitalismo de consumir coisas da natureza cada vez mais e abrir fronteiras, né? Eles querem desmatar para quê? Para explorar mais, para ter mais agricultura intensiva, o agronegócio. Porque o capitalismo é muito imediatista, né? Por quê? Porque ele vai atender os interesses daquela empresa, daquela família, daquele investidor, etc. Tal, enquanto a natureza é uma coisa que tem que... Como é que disse a norueguesa lá, né? A ministra, não foi? Na COP92. Então é o seguinte, você tem que fazer um consumo, mas você tem que pensar que tem os netos, o futuro e tal. E isso não cria um conflito meio insuperável? Pois é um dos desafios, né? Porque precisamos de muitas pirralhas, então? Muitas pirralhas. A tendência do sistema, pensa na indústria automobilística, que tem todo um complexo, né, da cadeia produtiva associada. Ela precisa continuar produzindo mais e mais e mais automóveis, que é um bom exemplo de uma área da economia que é ambientalmente insustentável. Consome ferro, né, para fazer o aço para o carro, consome metais cujas reservas estão se esgotando, gasta um monte de energia. O carro, ao se deslocar, ele consome derivado de petróleo, né? Existem alternativas, existe carro a álcool, carro elétrico, mas se a energia que é gerada para abastecer a bateria do carro for gerada queimando petróleo, você continua queimando petróleo que polui, né? Ou carvão, etc, etc. Então, é um bom exemplo de uma contradição que tem que ser resolvida. Como é que resolve a contradição? Apostando no transporte público, né? Criando uma perspectiva do carro não ser a solução para a mobilidade. Vai continuar existindo como produto, mas não como sendo a mobilidade. É claro que algumas áreas da produção privada podem, por elas mesmas, avançar no sentido ambientalmente amigável. Toda a produção de célula solar, por exemplo, toda a produção de moinhos para geração de energia eólica, todo produto que é reciclável, todo produto que é remanufaturável. Tem sistemas na economia, chamados de economia circular, né, que reutilizam coisas, né, que não apostam nessa produção de mais e mais e mais coisas, né, que consomem os recursos naturais e tal. Então, há caminhos de superação, mas há uma contradição de fundo entre a lógica do sistema capitalista e a preservação ambiental, assim como a contradição de fundo da lógica central do capitalismo com o bem-estar das pessoas. O capitalismo não vai empregar todo mundo. Então, a gente tem que perceber, você que está aí sentado, ou no próprio celular assistindo aqui essa entrevista, tem que ver o seguinte, a pirralha Greta, ela tem que ser multiplicada. E não precisa de ter a idade dela. O cara pode ter a tua idade, a minha idade e também pensar, porque há um conflito aí, se você olhar um pouquinho de longe, né, que é o
conflito que é o seguinte: se fala muito da questão individual, né? De que o indivíduo, a liberdade do indivíduo, etc., o individualismo, que a gente sabe que é muito presente no capitalismo, é desenvolvido, é estimulado, etc. Quando você chega numa COP25, você não pode ter atitude individual, né? Porque você já viu que todas as coisas ali estão embrincadas umas com as outras, né? Igual em condomínio, a gente não pode pensar só na gente, porque tem um vizinho e tal. Então fale o seguinte, e sobre a questão da água, você fez um comentário aqui com a gente sobre essa preocupação com o consumo da água. Fale um pouco mais sobre isso, que depois eu quero, para a gente ir caminhando para o encerramento, falar sobre que atitudes individuais a gente deveria melhorar e tal. Primeiro assim, né, os níveis de solução são diferenciados. O discurso que predomina, assim, das principais organizações, né, das agências públicas e tal, sobre a questão ambiental, é o discurso da iniciativa individual. Então, eu vou chegar em casa, eu não vou deixar a torneira ligada, vou calibrar o pneu do carro para não gastar muita borracha, né? Vou ter uma planta em casa, eu tenho um terracinho, eu vou plantar lá alguma coisa, para mitigar um pouco o aquecimento e tal, e produzir minha própria comida, não sei o quê. E em muitos casos, né, em muitas situações, isso é possível realmente, pequenas ações. E é bom. E é bom. Não há problema, positivo. É bom até para a pessoa, né? Sim, sem dúvida, né? Quando teve os apagões nos anos 90, muita gente apagava as luzes quando não precisava, né? Houve um uso mais racional da iluminação pública e tal. Só que isso não é suficiente, né? Não é suficiente. Então, existe um segundo nível de solução, que são as soluções sistemáticas, né? Então, por exemplo, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpada de LED, consome menos energia, né? Restringir o uso do carro. Coisas assim que são utilizar mais a bicicleta, né? Políticas para isso, políticas para isso, que aí você cria coisas que se espalham, né? Atingem toda a sociedade, mas que podem também não ser suficientes. Isso. Então, ajuda na consciência, mas não resolve o quantitativo, né? Pode impactar significativamente o quantitativo, mas não resolve. Para resolver, a gente tem que pensar nessa relação de produção e consumo da sociedade, como a sociedade equaciona as necessidades de produção e consumo. E aí tem que levar em conta os interesses da maioria da sociedade, não só das empresas. Pode haver casos em que não seja possível ter produção privada, por exemplo, que a produção não pode ser privada. Se ela for privada, vai ter a predominância do interesse privado, que é o lucro, que é a produção voltada para o lucro, e não para a satisfação das necessidades. Então, esse terceiro nível exige uma reflexão maior, participação maior, e aí alguns aspectos do capitalismo são confrontados centralmente, né? Então você tem essa contradição aparecendo aí. E claramente há setores que não deverão ser privados no futuro. Aí você falou da água. A água é um bom exemplo. A economia clássica, a economia que dá base ao mercado, né? Ela vê a água como um produto também, uma mercadoria, né? Um tal de commodity. Que tem dono, né? E que deve ser vendida, que aí, se ela for vendida, o consumo vai se equilibrar, né? E aí vai ficar caro, então você vai consumir menos que é caro, e ela vai ter um dono. Quer dizer, você está dizendo o seguinte: você vai privatizar a natureza. E ela é privatizada. Ela é privatizada. Na hora que uma multinacional quer comprar uma reserva, como o aquífero Guarani, no sul, você está privatizando a natureza. E eu sou totalmente contrário a isso. A natureza é de todos, né? Não é de um grupo privado. Então a água é um bem essencial e ela corre risco não de acabar enquanto sua existência no planeta, mas ela muda de lugar, porque na hora que você desmata, a chuva não cai ali, a chuva cai no mar. E para você tirar água do mar e usar para beber, para fazer comida, etc., é caro, são processos muito caros e tal. E você deixa populações inteiras sem o provimento da água. Então isso tem que ser uma coisa tratada como um bem público, um bem de todos, né? Só para dar um exemplo, o governo Evo Morales, uma das primeiras ações que ele fez na Bolívia foi desprivatizar a água, que ela estava privatizada por uma empresa privada italiana, né? E foi feita uma ação, inclusive em fóruns internacionais, e a água voltou a ser pública, de acesso a toda a população boliviana. Então, professor,
Existem várias ações da própria ONU, né, no sentido das pequenas atitudes ou das atitudes individuais, etc. e tal. Esse debate na academia, nos diversos segmentos e tal, está claro que, como você disse, há um conflito aí na terceira escala que você chamou e tal, tanto é que os Estados Unidos, que seria a meca do capitalismo, etc., não assinou Kyoto, não foi? E o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris, etc. Se retirou. E eles tentam sair e tal, isso aí é um negócio de ONU, aí quando a ONU ataca o nosso interesse mais imediato, não tem. Então, como é que você vê essa perspectiva? Você já falou um pouco sobre isso. Essas conferências, cada vez mais, precisa do quê? De uma ação na sociedade. Sim. E as entidades, e as pessoas, e essa mudança do comportamento, digamos, das redes sociais e tal, o que isso pode impactar num avanço da mobilização? Você acha que aumentou o nível de mobilização no mundo a partir dessas conferências todas? Então, são atores diferentes, né, em níveis de interação diferentes também. Você tem os governos, você tem os organismos internacionais, as conferências, mas você tem os atores individuais, você tem os atores empresas, né, isoladamente ou em associações, você tem os movimentos sociais, você tem as organizações não governamentais, os partidos políticos e outras organizações da sociedade, todas interagindo, de certa forma, na questão ambiental. E aí você olha o governo, quem é que apoia o governo? No governo americano, por exemplo, tem forte apoio dos produtores de carvão, por exemplo, da indústria do petróleo, que não vê com bons olhos, né, haver menos consumo de gasolina, de petróleo e tal, e mais energia solar. E eles estão na base do governo, e o governo atende aos interesses dele. Como no nosso caso, é claro o compromisso do governo brasileiro com o agronegócio, com os mineradores, né? Então, é preciso que a questão ambiental, na minha opinião, entre na agenda política e entre na agenda política fazendo a ponte entre ambiente e sociedade. Os grupos sociais, hoje prejudicados, hoje fora da esfera de consumo, da esfera de cidadania até, porque uma coisa tem a ver com a outra. O outro tipo de desenvolvimento, esse sim, voltado para a maioria, vai levar em conta a questão ambiental. E aí, avanços na geração de energia, no uso do solo, nos padrões de consumo, podem gerar um outro tipo de desenvolvimento, esse sim voltado para a satisfação das necessidades da maioria da população, hoje e no futuro, né? E esse tipo de desenvolvimento vai bater de frente com algumas questões estruturais do capitalismo. Então, professor, alguma questão que o senhor acha importante ainda destacar dentro desse debate? Ou você a acha necessidade do debate em si. Eu acho que quando uma pirralha sueca, né, bota o dedo na cara do presidente dos Estados Unidos e tal, e faz a denúncia, isso é uma atitude a ser louvada, porque como você falou, né, o desejo é que haja muitas pirralhas de várias idades, né, pirralhas de várias idades. Pirralhos também. Pirralhas de várias idades, com uma atitude mais proativa, de mais iniciativas. Tem uma pirralhona. Pô, eu fui ver lá o Fantástico no domingo, não sei se você soube, a Jane Fonda. Sim. A Jane Fonda com 80, ela falou que vai fazer 82 anos. 82, né? Ou 82 anos e vai ser presa, porque eu não entendi direito por que o pessoal, ao fazer manifestação na frente do Congresso norte-americano, é preso, mas isso é o de menos. Mas a atitude dela, dizer, já fizemos muitos manifestos, já fizemos tudo isso, mas agora aqui pode me prender e tal, isso chama a atenção da mídia. Então, uma pirralhona de 82 anos e uma pirralha de 16 anos. Pirralhas e pirralhos de várias idades, individualmente ou preferencialmente organizados, devem fazer a questão ambiental estar no centro da agenda política associada à questão social. Que a luta contra a desigualdade social imensa que acontece no Brasil passa pela apropriação do ambiente pela maioria, né, e aí combinando a preservação, a renovação do meio ambiente e o uso racional, não o uso
de depredação que acontece hoje, que favorece a minoria das grandes empresas internacionais e deixa a maioria de fora. Então, um minuto aí, final, para você falar aí lá nesse programa de engenharia ambiental, explica um pouquinho só para o pessoal saber, esse cara veio da onde e tal, o que vocês estão fazendo? Não, o nosso programa é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele congrega, né, profissionais da engenharia química, da biologia, de outras áreas. É um dos muitos programas que existem na área ambiental e ele se propõe a oferecer resultados de pesquisas e trabalhos, por exemplo, na questão dos agrotóxicos, por exemplo, no uso da água, por exemplo, do meio ambiente urbano, né, que ajudem a formulação de políticas e a municiem os movimentos sociais, as organizações que têm preocupações com o meio ambiente de mais informações para poder fazer o enfrentamento necessário. Professor, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Professor Eduardo Serra, do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ e do Instituto, qual é o Instituto? Instituto de Relações Internacionais e Defesa. E esse instituto faz um intercâmbio, é isso, com outros países? É um instituto que forma profissionais de relações internacionais, diplomatas, analistas, etc., profissionais de defesa também, defesa em sentido amplo, não a defesa militar, mas a defesa alimentar também, outras concepções de defesa, e ele tem uma interface grande com a questão ambiental, porque o meio ambiente é internacional, é mundial. Isso. E eu queria agradecer a você, a sua paciência e a audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Está aí o nosso site para você acompanhar a nossa programação. Quando você não está em casa, você pode usar o seu celular, o seu notebook, o seu tablet e tal, e acompanhar a nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você dizer o que você achou aqui dessa entrevista e de qualquer outro programa do nosso canal. Obrigado e até um próximo programa da TV Comunitária do Rio.